Amigue, como irmã. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está me assistindo. Eu sou a Lohane, estudante do segundo ano do curso de Letras Português da Universidade Estadual de Maringá, juntamente com a Renata Beatriz e a Etienne Águida. E estamos aqui para debater um assunto muito discutido na atualidade: a existência do gênero neutro. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Inicialmente, como alunas de Linguística 2, é preciso definir o que seria o gênero. O gênero é uma categoria gramatical, ou seja, uma forma de classificação dos nomes na língua. No português, todas as palavras têm gênero, e na nossa língua possui até então os gêneros feminino e masculino. Assim, aprendemos que é através da marcação dos artigos a e o, como em o menino e a menina, que definimos os gêneros masculino e feminino nas palavras. Para a Câmara Júnior, apenas o feminino marcaria o gênero na língua. Assim, ao dizer perua, sabemos que é feminino pela terminação a, enquanto em peru sabemos que é uma palavra masculina justamente pela falta da terminação a. Esse acontecimento é denominado pelo autor como morfema zero e abrange as palavras masculinas na língua. Por isso, todas para a Câmara Júnior, caracterizador do feminino, enquanto a forma masculina todos denotaria um coletivo não especificado. Isso será importante mais para frente, então segurem essa informação. Além disso, as palavras no português podem ser classificadas de 3 formas, de acordo com Câmara Júnior. A primeira delas é classificada como palavras de gênero único, ou seja, aquelas que apresentam apenas uma configuração e não flexionam o gênero, como a vaca, o boi, a mesa. Não é possível dizer meso, por exemplo. A segunda delas são as palavras de 2 gêneros sem flexão, como em o dentista, a dentista, o estudante, a estudante, nas quais o artigo mostra o gênero e a palavra se mantém a mesma. E a terceira delas é as palavras na língua que, além do artigo, também se flexionam, ou seja, palavras nas quais podemos sair do morfema zero e incluir a terminação a, como em o gato, a gata, o professor, a professora. Entretanto, é preciso considerar o gênero social. Sendo o ser humano um ser naturalmente social, as pautas sociais irão permear as discussões acerca do gênero na gramática. A língua pode representar, assim, as necessidades de um dado grupo de expor a sua identidade. E aqui se encaixa o debate do gênero neutro, criado por uma parte da população para abarcar as necessidades da comunidade LGBT+. Você, minha pequena gafanhota, o meu pequeno gafanhote. Sejam todos muito bem-vindos. Mas a principal pergunta: o que é o gênero neutro? A flexão generalizante para se referir a um grupo é a masculina, como em os alunos. E essa forma, para os que aderem ao gênero neutro, não é suficiente para abarcar as identidades da comunidade LGBT. Além de que o masculino genérico perpassa discussões acerca do machismo presente na estrutura gramatical, quando o coletivo, um grupo de pessoas, é definido por uma forma flexional masculina. A partir disso, o gênero neutro se apresenta como uma tentativa de neutralização do gênero da língua, que propõe uma terceira marca no português, além do feminino e do masculino, através do uso da flexão. Neste momento, convidamos todas, todos e todes. Essa marca, inicialmente, era representada principalmente nos meios de comunicação da internet, como no Twitter e no Instagram, pelo arroba e pelo X, como em amigo com arroba e amigo com X. Mas a realização na fala e os problemas envolvendo a leitura de tela para pessoas cegas tornaram difícil a adesão a essa forma. Como alternativa, a marca mais comum para a linguagem neutra se tornou o E e o U, como em amigue ou elo.
Assim, a não especificação do gênero respeitaria a parcela não binária da comunidade LGBT+, ou seja, que não se identificam na binaridade da mulher ou homem, mas também teceria críticas ao chamado masculino genérico, isto é, a tentativa de generalização de um grupo através do uso do masculino. Desse modo, a discussão perpassa tanto por temáticas da comunidade LGBT+, quanto feministas. Agora, darei alguns exemplos de usos do gênero neutro na língua. Por exemplo, ela é minha amiga. No gênero neutro, a frase ficaria: Elo é minha amiga. Eu gosto dele. No gênero neutro, a frase ficaria: Eu gosto dele. Todos eles são altos. Todos eles são altos. Você confia nela? Você confia nele? Queridos alunos dedicados, façam as atividades. Queridos alunos dedicados, façam as atividades. Elas são medrosas. Eles são medrosos. Esperamos com esse trabalho que você tenha compreendido melhor as noções de gênero na língua e a utilização do gênero neutro, bem como as razões sociais para sua existência. Com isso, entendemos que, aos poucos, esse debate está chegando às pessoas em geral e as pautas de validação de uma parcela da comunidade LGBT está fomentando discussões na sociedade. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até mais!